Você sabe como gerenciar conflitos entre diferentes gerações no trabalho? Então, líderes prósperos, esse é o nosso tema de hoje. Os conflitos de gerações nas empresas. Como gerenciar? Bom, a gente já viu nesse canal que os conflitos entre pessoas no trabalho, eles são normais e eles fazem parte do dia a dia das empresas. Porque vejam o seguinte, todos nós temos conflitos internos. Então, assim, a gente não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, certo? Então, cada um de nós vai levar os seus conflitos intrapessoais para o trabalho e vai se encontrar com o conflito das outras pessoas, né? Então, claro que vai dar confusão, não tem como você trabalhar em equipe 8, 10, 12 horas por dia e não ter encrencas no meio do caminho, né? Quando a gente fala de gerações diferentes convivendo no ambiente de trabalho, esses conflitos eles tendem a se potencializar se a gente não souber lidar com eles, né? Não souber gerenciá-los. Então, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos globais e digitais. E vou te contar tudo sobre os conflitos entre as gerações no trabalho e nas empresas logo depois da vinheta. O primeiro passo para a gente evitar os conflitos entre gerações que são desnecessários é saber gerenciar, liderar pessoas de diferentes gerações. Sim, porque as gerações têm características diferentes e cada geração tende a ver um mundo de uma forma diferente. E para te ajudar a fazer isso, eu tenho uma notícia assim incrível. Bom, a Synchrony acaba de lançar o método LGE Synchrony, que é o método Liderança de Gerações Engajadas da Synchrony. Então eu peguei toda a minha experiência internacional e transformei num curso online com aulas gravadas que você pode acessar em qualquer lugar do mundo que tem internet no momento que for mais conveniente para você. Gente, esse era um pedido que muitas pessoas me faziam, né? E cada vez mais eu vejo que a questão das diferentes gerações tem feito os jovens se desengajarem das empresas, as empresas terem maior dificuldade na retenção de talentos. Então eu criei esse programa onde eu trago conceitos, estratégias e ferramentas para você conseguir que os líderes aí da sua organização e a sua empresa consigam criar um ambiente de trabalho em que haja o engajamento de todas as gerações. Bom, gente, eu estou muito feliz porque há muito tempo eu queria ter esse curso online, porque as pessoas do país inteiro me pediam, né? Então eu vou deixar o link com as informações sobre o LGS Synchrony na descrição e nos comentários desse vídeo. E claro, você encontra também informações no site da Synchrony, synchrony.com.br. Já estou esperando a sua inscrição. Bom, agora que os gerentes aí da sua empresa, os líderes da sua empresa já estão participando do LGS Synchrony, Liderança de Gerações Engajadas da Synchrony, eles já estão aprendendo como gerenciar pessoas de diferentes gerações e obter o engajamento. Muito bem, ainda assim, né, com pessoas bem gerenciadas, a gente vai ter momentos de conflito. Então, a minha orientação é o seguinte: identifique quais são os fatores motivadores que fazem essas pessoas permanecer no conflito. Porque vocês lembram daquele ditado, quando um não quer, dois não brigam? Então, sempre num conflito existem interesses. Existem interesses que estão ali presentes e que é interessante, né? Porque muitas vezes esses interesses eles estão escondidos e às vezes a própria pessoa que está no conflito não sabe por que ela entrou naquele conflito, mas algum interesse ela tem, ainda que seja inconsciente, né? Então, a gente precisa identificar quais são esses interesses. Vou contar uma história para vocês, porque daí vai ficar fácil de vocês entenderem. Teve uma oportunidade que eu estava numa empresa e eu estava conversando com um empresário da geração tradicional, na faixa aí dos seus 85 anos, né?
E ele, o fundador da empresa, a vida inteira ele se dedicou a essa empresa, continua se dedicando, né? E chegou um jovem Y na faixa de 25 anos, então presta atenção, ele com 85 anos, o jovem com 25 anos, certo? É uma diferença de idade bastante grande. E o jovem chegou para ele e falou assim: eu não gostei do que o senhor fez com o plano de saúde da empresa. Vou repetir. O jovem falou: eu não gostei do que o senhor fez com o plano de saúde da empresa. O homem da geração tradicional, 85 anos, ele levou um susto. Aí, ao invés dele se dirigir para o jovem e perguntar quem é você, ele olhou para mim e perguntou: Daisy, quem é esse? Só pelo tom do quem é esse eu já vi que ele não tinha gostado nada, né? Aí eu falei: ele é um novo estagiário. Daí ele ficou me olhando assim, tipo, como assim? Como assim? E ele olhou assim e falou: tira ele daqui. Só que, gente, assim, num tom de incomodação, que eu falei pro jovem: vamos embora, né? Gente, isso é um conflito, certo? Para alguém da geração tradicional, o que o jovem fez foi uma afronta e uma quebra de hierarquia. Então, assim, ó, ele não quis conversar com o jovem, ele não quis saber o que o jovem pensava. E quando ele ouviu que ele era o novo estagiário, que ele tinha acabado de chegar na empresa e ele estava questionando uma decisão superior na hierarquia, ele, com a visão da geração tradicional, disse: manda embora. Porque esse jovem me desrespeitou, me afrontou, né? Na visão daquele jovem, ele estava fazendo isso para contribuir com a empresa, para fazer como ele faz em casa, de questionar as decisões dos pais, né? Então, assim, ó, para ele, esse senso de hierarquia não existe, né? Porque ele não viveu essa hierarquia em casa. Então, ele achou que, como integrante da equipe, ele tinha o direito de questionar e, ao fazer isso, estava ajudando a empresa a rever o que tinha feito no plano de saúde, certo? Então, assim, ó, é muito importante a gente entender o que está por trás do conflito para a gente conseguir gerenciar esse conflito. Lembrando o seguinte, nem todo conflito ele pode ser gerenciado e chegar a um acordo. Como nesse caso, esse empresário não estava disposto a conversar. Ele só queria que aquele jovem fosse embora. Ele me desrespeitou, ele que vai embora. Os dois perderam? Sim, né? Porque o jovem perdeu a sua bolsa de estágio, teve que fazer estágio em outro lugar. E esse empresário perdeu a oportunidade de aprender com aquele jovem novas formas de enxergar o plano de saúde. Eu não estou dizendo que a decisão dele a respeito do plano de saúde, que na verdade eu nem sei qual foi, né? Estava certo ou estava errado, isso não importa. O que importa é que existiam interesses aparentemente divergentes. Então, assim, ó, na verdade, os interesses muitas vezes são aparentemente divergentes, né? Então, assim, ó, se você perguntar para os dois, vocês estavam fazendo isso, né? Estavam tomando essas posições e falando o que vocês falaram para prejudicar a empresa? Provavelmente não, né? Mas, enfim, houve esse conflito entre diferentes gerações. Bom, mas eu quero te contar muito mais sobre isso, mas antes eu preciso te perguntar: você já se inscreveu aqui no canal da Synchrony? Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. E aí, como vão os conflitos entre gerações no trabalho? E aí na sua empresa? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Antes da nossa próxima orientação, eu queria te dizer que a Synchrony está nas redes sociais. Então, basta você buscar nas grandes redes sociais por Synchrony Consultoria e passar a ser um seguidor da Synchrony. Bom, a minha próxima orientação é o seguinte: promova diálogo para identificar áreas em comum. Então, assim, ó, quando a gente fala de um conflito, a gente precisa saber o que as pessoas estão pensando, sentindo e como elas estão agindo. E para isso, a gente vai precisar conversar com elas, né?
Então, vamos dizer que nesse conflito entre gerações que eu acabei de citar para vocês, houvesse esse espaço de diálogo. Neste caso, eu tentei conversar com o empresário, mas ele se recusou a conversar sobre o assunto. Ele falou que era perda de tempo. Então, se o empresário ele não está aberto a conversar e gerenciar o conflito, acabou nosso gerenciamento de conflito, certo? Porque o gerenciamento de conflito, ele pressupõe que as pessoas queiram conversar, né? E daí a gente vai promover o diálogo. Há muitos anos eu trabalho como mediadora de conflitos, né? Que é um trabalho que eu gosto muito, né? Apesar de que às vezes já enfrentei situações bem desafiadoras, porque como vocês podem imaginar, as pessoas estão muito nervosas, né? De forma geral, durante um conflito, né? Mas mesmo assim é muito gratificante quando a gente consegue estabelecer novamente a paz através de acordos, né? E o que acontece, né? Normalmente, como mediadora, eu converso com cada parte envolvida no conflito individualmente. Então, eu chamo a pessoa numa sala e vou entender o que ela está sentindo, como ela está pensando, como ela está agindo, o que ela está pensando em fazer, né? Porque isso vai ajudar muito a estabelecer áreas em comum, né? Então, assim, esse senhor de 85 anos e o jovem de 25, eles querem construir uma empresa melhor? Eles querem o melhor para a empresa? Essa pode ser uma área em comum. E para conseguir o melhor para a empresa, a gente pode conversar sobre o plano de saúde? Essa também pode ser uma área em comum, né? Mas o que acontece no conflito? O conflito ele nunca é resolvido no mesmo nível de consciência que ele foi criado, né? Então, para as pessoas conseguirem gerenciar esse conflito, primeiro, elas têm que querer, segundo, elas vão ter que ampliar a sua visão sobre o conflito para conseguir chegar a um acordo. Então, esse é um outro passo, né? Promover esse diálogo e entender quais são os espaços e as áreas em comum para a gente chegar a um acordo. Legal, né? Bom, já que a gente está falando das diferentes gerações no trabalho, eu queria te dizer que eu deixei aqui no canal um vídeo. O vídeo se chama Geração Z. Quais são as características da geração Z? Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Antes da nossa próxima orientação, eu queria te dizer que agora você pode ser um membro do Clube da Síncrone no YouTube. Então, abaixo desse vídeo tem um botãozinho Seja Membro e ali tem todas as explicações para você ser um membro do nosso clube. Bom, a minha próxima orientação é o seguinte: desenhe alternativas de acordo e converse com as pessoas envolvidas. Então, o que isso significa? Significa que a gente vai ter que fazer a nossa lição de casa, né? Se a gente estiver mediando um conflito ali entre outras pessoas, né? Mesmo que você seja uma parte do conflito, você pode fazer esse exercício. Você vai pensar, né? Quais são as áreas em comum e como essas áreas em comum podem se transformar em alternativas de acordo. Então, assim, qual seria um acordo que as pessoas envolvidas neste conflito iriam aceitar? Então, o que você tem que levar em consideração ao desenhar essas alternativas de acordo? Você deve levar em consideração o perfil comportamental de cada pessoa, então qual é o estilo comportamental dela, como ela tende a se comportar, né? Porque a gente consegue fazer uma previsão de comportamento. Você deve levar em consideração a geração ao qual esta pessoa pertence, porque cada geração vai reagir diferente a uma alternativa de acordo. E também você deve levar em consideração quais são os interesses que aquela pessoa tem nesse conflito, né? Porque veja, a pessoa ela só vai sair do conflito quando aquele interesse dela for atendido, tá? Enquanto o interesse dela não for atendido, ela não vai sair desse conflito, infelizmente, né? Então, assim, é muito importante a gente fazer uma lista de possíveis ações, né, de possíveis acordos, lembrando que sempre deve promover uma relação ganha-ganha, tá? Então, não adianta você estabelecer um acordo num conflito onde uma parte sai ganhando e a outra parte sai perdendo.
porque esse acordo ele não se sustenta ao longo do tempo, né? Então, vai lá, desenha as alternativas de acordo, pensando no perfil das pessoas, e daí você vai conversar com elas. Você pode fazer isso de duas formas, ou chamando as duas em conjunto para conversar, ou você pode conversar com cada uma delas separadamente de novo, e se houver oportunidade, reuni-las no final dessa negociação. Gente, já estou torcendo por vocês para que vocês consigam gerenciar aí os conflitos entre as diferentes gerações no trabalho. Porque muitas vezes é só você conseguir ampliar o olhar. Se aquele senhor de 85 anos entendesse que o jovem não estava querendo afrontá-lo, ele queria interagir, ele queria participar, ele queria dar a ideia dele sobre a empresa, esse conflito nem existiria. Então, às vezes, só um trabalho aí preventivo de compreensão das diferentes gerações já pode ajudar muito, né? Até evitar conflitos desnecessários como esse, né? E para isso, eu já te falei, você tem o LGS Synchrony, o nosso curso online, que eu estou muito feliz em lançar. Então, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E eu queria te dar a dica de um artigo que eu deixei lá no blog da Synchrony, chamado Gestão de Conflitos, dialogando durante o conflito organizacional. Então, vou deixar o link desse artigo na descrição, nos comentários desse vídeo. E eu queria te lembrar que lá no blog da Synchrony a gente tem vários outros materiais que você pode acessar em synchronyconsultoria.com.br. Bom, pessoal, espero que vocês gerenciem aí todos os conflitos entre as gerações e que também vocês evitem os conflitos desnecessários. E eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Synchrony? Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. Eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima.